que a maravilhosa graça do nosso Senhor, autor de nossas vidas, seja derramada sobre nós, seja derramada sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém? Hoje eu venho falar sobre a provisão de Deus, sobre o zelo de Deus. O Senhor proverá. Sabe aquilo que você já vem esperando há muito tempo e que você acha impossível, uma coisa muito difícil de acontecer? Deus proverá. Nesta manhã, Ele está dizendo para você que Ele proverá. Ele vai prover aquela sua necessidade, Ele vai agir nela. O Senhor proverá. Amém? No livro de Gênesis, eu vou ler para vocês algumas partes da passagem da Bíblia, onde o Senhor, no capítulo 22, ele põe Abraão à prova. Abraão é provado por Deus e aprovado. Como é bom ser aprovado por Deus. Nós passamos pela prova, pelo aperto, pela dificuldade, pela dor e sermos aprovados pelo Senhor. Então, irmãos, quando o Senhor põe Abraão à prova, Abraão, no mesmo momento em que Deus dá a ordem, ele não questiona. É muito interessante isso. Porque vejam bem, no momento quando ele diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão questiona. Ele se preocupa com o sobrinho que está ali. Ele se preocupa e ele começa a interceder e a pedir, mas se fosse, até que chegou em 10 pessoas, se houverem pelo menos 10 pessoas que sejam justas, o Senhor poupa a cidade? O Senhor disse sim. Se houver 10 pessoas, eu poupo a cidade. Mas não havia não, irmãos. As pessoas estavam pervertidas. Vocês conhecem a história. As pessoas estavam fazendo muitas coisas que hoje se faz e se aplaude quando a pessoa faz. Infelizmente, irmãos. Mas vamos agora voltar ao momento em que o Senhor, Ele mostra que Ele é um Deus provedor. Abraão obedece e vai. E chegando ali, o filho pergunta ao pai. Ele diz, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Interessante, irmãos. Ele sabe muito bem. Por isso que ele é um amigo de Deus, porque ele conhece o coração de Deus. Ele sabia aqui que Deus ia prover, porque ele sabia do infinito amor e da misericórdia de Deus. Mas, se assim Deus quisesse, ele foi para isso. Ele passou 3 dias viajando. No terceiro dia, ele viu de longe o lugar onde ele ia oferecer o filho. Ele sabia o que estava acontecendo, mas ele disse, Deus proverá. E aí, irmãos, eles chegam ao lugar e Abraão edificou um altar para Deus. Arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu
do céu, aqui é no versículo 11, do capítulo 22 de Gênesis. Do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. A provisão chegou. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso? E não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. O Senhor confirma a promessa. Ele, mais uma vez aqui, ele diz que Abraão, ele ia multiplicar a descendência de Abraão como as estrelas dos céus. Ele tinha falado isso para Abraão. Quando a mulher dele, estéril e idosa, estavam ali na certeza, ela tinha tanta certeza que ela não ia gerar um filho, pela idade dela, pela condição física dela, que ela tentou o marido a deitar com Agar e aconteceu todo o problema. Que Agar humilhava Sara, porque Sara era estéril e ela estava com o filho de Abraão. E ali, quando chegou o filho da promessa, que ela não deveria ter induzido o marido dela a deitar com Agar, sua serva, porque ela não estava confiante naquilo que Deus tinha prometido. E o que aconteceu? Todo o erro. Foi preciso que Abraão dispensasse aquela mulher. Mais uma vez Abraão provou que tinha fé, porque permitiu que o filho dele fosse para o deserto com Agar, porque conhecia que Deus é provedor. Não era porque ele queria abandonar o filho, que o filho morresse, o filho de Agar. Não. Mas é porque ele ali confiou a Deus aquele filho que não podia continuar ali. Porque ele estava vendo o risco que estava acontecendo. Agar induzia o menino a ter raiva do irmão. O menino zombava de Isaac, do filho da promessa. No lugar dele amar como irmão, não, ele zombava dele. E ali ia acontecer grandes conflitos, grandes problemas. E por isso que foi importante que fosse feito dessa forma. E aí veio esse filho da promessa e ficou sendo o único filho que ele tinha. Mas ele foi e obedeceu ao Senhor. E pela obediência dele, o Senhor disse, além de ter livrado o menino da morte, ter providenciado o cordeiro para o holocausto, ele ainda vai e reafirma aquilo que ele tinha dito. Ele diz assim, certamente, ou seja, eu já disse a você, agora eu confirmo, certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos abençoados pela obediência de Abraão. Nós
já nascemos abençoados. Nós somos as nações benditas do Senhor. Porque Abraão, ele confiou em Deus, ao ponto de entregar o seu filho. E aqui, Deus já estava mostrando o que ia acontecer. Que lá na frente ia acontecer. Pelos pecados do mundo, ele ia oferecer o filho dele para morrer na cruz do Calvário, por nós. E todo aquele que nele crê e abandona o pecado, tem a oportunidade de ter uma vida eterna com Deus na glória. Porque essa nova aliança de Jesus, essa que vai acontecer muito depois desse fato, mas que já aconteceu por nós, é o motivo de nossa alegria. É a nossa vergonha, a cruz, porque foi preciso, por causa dos nossos pecados, o nosso Senhor Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário por nós, mas também é motivo da nossa alegria de saber que por causa disso, todo aquele que se arrepender dos seus pecados e o abandonar, terá o seu pecado purificado pelo sangue de Jesus. Lavado, você será lavado, sua alma será lavada pelo sangue do Cordeiro e você se tornará limpo, purificado, justificado pelo sangue de Jesus e vai morar com Deus na glória. Já pensou que maravilha? Mas aqui Jesus estava só, Deus, na verdade, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, estava ali mostrando para que nós entendêssemos a dor que Abraão passou. Os 3 dias de viagem. Depois de 3 dias de viagem, ele viu de longe o lugar onde ia sacrificar o filho. E ali ele ia, toda aquela dor, o momento e tudo, até chegar o momento de ouvir a voz do anjo, dizendo: Abraão, Abraão, não faça nenhum mal ao menino. Ele passou pelo estágio da fé, pela prova. Mas como é bom ser aprovado por Deus. E agora ele é aprovado por Deus, é abençoado. E nós somos abençoados através desta bênção, irmãos. Porque o Senhor disse: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque você obedeceu a minha voz. Como é bom obedecer, irmãos. Como é maravilhoso obedecer. Como é bom você ser aprovado por Deus. Como ele foi. E eu louvo a Deus, porque ele teve coragem, teve fé suficiente. Porque por causa disso, nós somos abençoados. Todas as nações da terra são benditas, abençoadas por Deus. Glória a Deus, irmãos, por isso. Deus proverá. Oh, Deus grande. E aqui, irmãos, agora sabendo que nós somos benditos, todas as nações da terra são benditas pelo Senhor, eu vou ler sobre provisão. Para mim, um dos grandes exemplos de provisão que nós encontramos na Bíblia está no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Quando Elias, que trata da Elias e a viúva de Sarepta. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse:
Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Esta era a situação desta cidade. Pelo pecado, as pessoas estavam morrendo de fome. Mas Deus achou por bem que Elias fosse até lá, na verdade, para socorrer aquela viúva e aquele órfão, o filho da viúva. Olha que interessante. Elias pediu alguma coisa à viúva, mas na verdade Deus queria dar à viúva, prover o alimento da viúva e do órfão. Aleluia! Glória a Deus! Quando ela disse que, ela até que queria, né? Mas ela disse, tão certo como vive o Senhor, seu Deus. A minha situação é essa, aí disse qual era. Muitas vezes nós precisamos de dizer, mesmo sabendo que Deus já sabe, mesmo sabendo que Deus conhece as nossas necessidades, porque ele já sabia da situação da viúva, mas ela foi e falou para o profeta. Na verdade, ela justificou porque que ela não podia dar. Mas Elias disse a ela, não tenha medo, e hoje assim diz o Senhor para você, não tenha medo, Deus proverá. Tenha medo não. Tá difícil. Você está desempregado, você está desempregada. Ou você está falido por causa da pandemia. Pois saiba que Deus proverá. Que para Deus nada é impossível. E Ele vai suprir a sua necessidade. Não se desespere. Não faça nenhuma loucura. Deus proverá. Não tenha medo. Vá, ele disse para a viúva, não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Ela não disse que ia fazer a comida para o filho? Para ela e para o filho iam comer a última refeição e iam morrer, porque não tinha mais nada. Mas ele ainda dá um desafio para ela. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, porque não chovia, por isso que não tinha mais alimento. E ele disse para ela, vá, faça primeiro um bolinho para mim, e depois faça o restante para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor. E aí disse, a farinha não faltará na panela, não acabará, e o azeite também no jarro não faltará. E a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Ela obedeceu. Oh, coisa difícil de fazerem hoje em dia, meu Deus. Como tá difícil essa palavra. Todo mundo rejeita essa palavra. Essa palavra é a chave da tua vitória. Obedeça. Pare de pecar. Faça aquilo que Deus conduzir você a fazer. Obedeça.
Creia, Deus proverá. Quando o profeta Elias disse a ela que ela fizesse daquele jeito, que Deus não ia deixar faltar, ela creu. E ela obedeceu. Tem gente que crê e mesmo assim não obedece. Ainda maior é o teu pecado. Se você sabe, crê que Deus existe, mas você insiste em desobedecer, é muito sofrimento que você está querendo para você. Mas ela obedeceu. Ela obedeceu. E sabe o que aconteceu? Assim comerão. Todo mundo se alimentou. Ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, assim como disse o Senhor. Ele não é homem para mentir. Ele é Deus. E ele disse que não ia faltar. E hoje o Senhor, o mesmo Senhor que disse aquilo para Elias dizer à mulher, hoje ele diz para você, através deste canal, que ele proverá. Não esqueça disso. Marque esse dia. Hoje é o dia 12 de agosto de 2020. O dia que o Senhor falou com você, dizendo que ele proverá. Não se desespere. Creia, tão somente creia e obedeça. 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 A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Meu Deus, que coisa tremenda, irmãos. Não faltou mais nada para ela, até a chuva chegar. Até a chuva chegar. Então fique tranquilo. Enquanto estamos na seca, enquanto estamos na pandemia, Deus não vai deixar faltar. Creia, tão somente obedeça. Obedeça, fuja do pecado, que você vai ver chegando diante de você a provisão. É assim que Deus faz. Obedeça, honre ao Senhor teu Deus. Honre ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. E aqui, quando o Senhor falou isso, nos mandamentos, ele falou se referindo àquele pai e à mãe, os seus pais. Mas imagine você honrar e obedecer aquele que disse. Aquele que disse, amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Adorai-o, tão somente a Ele e não ao pecado. Que seja acima do amor que você tem por esse pecado, que seja o amor que você deve ter por Deus. Que Deus proverá. Ame a Ele. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a força do teu ser, com todo o teu entendimento. Ele acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. E ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Olha o amor aqui. Eu vejo o amor de Deus pela viúva e pelo órfão. Por Elias também, o amor de Deus. Elias também se alimentou. Eu vejo o amor da mulher por Deus, porque creu, ao ponto de obedecer, e o amor que ela teve por Elias, de servi-lo. Vamos servir. Deus vai prover.
Quando Deus colocar nas tuas mãos, Ele não coloca pouco. Ele não vai deixar faltar. Então não fique, quando receber, prendendo só para você, não. Distribua, que transborde a bênção do Senhor. Comece a passar para as outras pessoas que estão ali perto de você. Deus vai trazer pessoas para você ajudar. Porque Deus está provendo para aquelas pessoas que estão se aproximando de você. E você tem. Porque o Senhor vai te dar. Quando Ele te der, não seja egoísta. Transborde. Aí, se o que você precisa não é bens materiais, você não está precisando, você está muito bem suprido, graças a Deus, que coisa boa. Quando Deus te der fé, distribua essa fé para outras pessoas. Esperança, leve para outras pessoas. Amor, transborde. Transborde esse amor. Ele não vai faltar. Quanto mais, é igual o leite materno. Quanto mais a mãe oferece aquele peito e a criança suga, mais leite ela terá. E assim, quando Deus colocar diante de você pessoas precisando da palavra de Deus ou de bens materiais, precisando de alguma coisa que Deus proveu para você, já lhe deu, não fique pensando que vai acabar. Não acabou. A farinha da panela não faltou. E nem faltou o azeite no jarro. Quando ela derramava, sempre tinha. Porque o nosso Senhor, Ele é provedor. Ele é incrivelmente provedor. Aquilo que parece impossível para você, para Deus é tão simples. Simplesmente Ele faz. Creia. Tão somente creia e obedeça. Que aí você vai ver. Porque foi através da obediência que ela foi abençoada também. Pela obediência de Abraão, nós, todas as nações da terra, são benditas. Pela obediência da viúva e do órfão. Da viúva. O órfão não faltou nada para ele. A viúva também não. E Elias, o profeta, também não. Não faltou para ninguém. É assim que o Senhor faz. Guarde para você essa palavra. Receba essa palavra. Tenha ela dentro de você, porque foi de Deus para você. Pode ter certeza. Para você mesmo, que pensa que não foi. Foi para você a palavra. Deus proverá. Ele não vai deixar faltar. Amém? Vamos orar? Irmãos, eu tenho um pedido de oração. Pelos filhos da minha irmã muito amada, minha irmã de coração. Betinha. É Elizabeth o nome dela. Mas Betinha é uma irmã em Cristo. Uma irmã de coração, uma serva do Senhor. Ela hoje pede pelos seus filhos para Deus chegar com providência, abrindo portas, oportunidades de emprego para os dois filhos, Henrique e Diego, pedindo saúde para ela, para todos eles. É isso que eu peço. Ela não pediu saúde, mas quem está pedindo agora sou eu. Saúde por ela, pelos filhos. Que Deus confirme sempre a presença dele ali naquele lar. Que Deus esteja ali naquela família, abençoando e suprindo toda e qualquer necessidade. Amém, irmãos? Vamos orar? Amado Deus e Pai, em tuas mãos poderosas eu te entrego, Pai, as nossas vidas. Eu te consagro todas as nações da terra que são benditas através da obediência de Abraão. Eu te agradeço, meu Deus. Eu te louvo e te glorifico, Pai,
por esta promessa tão maravilhosa. Ela me traz tanta esperança, Senhor. Muito obrigada pela palavra que o Senhor me trouxe hoje para mim e para os meus irmãos, para todas as pessoas que estão ouvindo agora. Espírito Santo de Deus, continua, Pai, reinando soberano sobre toda a terra. Pai, eu consagro agora no teu altar a vida de Betinha, de Henrique, de Diego e de toda a parentela deles, Pai. Da nora de Betinha, Jesus, da esposa de Diego, também. Eu entrego a vida de todos eles, as irmãs de Betinha, os irmãos de Betinha, toda a parentela, Pai, todas as pessoas da família de Betinha. Eu consagro todos eles no teu altar. Peço, Senhor meu Deus, bênçãos vinda do céu, bênçãos de salvação, de cura, de libertação, de portas abertas para oportunidade, Pai, profissional, oportunidade de emprego, Pai, para os filhos de Betinha, para que eu possa, Pai, muito em breve, estar dando o testemunho, como eu dei o testemunho do irmão Francisco, Pai, que o filho dele, graças a Ti, ó Deus, já está trabalhando e está se recuperando de forma maravilhosa da saúde dele. O Senhor está curando ele, operando maravilhas na vida deles, naquele lar, no lar de seu Francisco. Assim eu te peço, Deus, que muito em breve eu possa estar dando testemunho sobre a casa de Betinha, os filhos de Betinha, a vida dela, Pai, e de toda a sua família. Nós te pedimos, Pai, agora, por todas as famílias da terra. Todos nós precisamos de Ti. Por todos os seres viventes, Pai, que há na terra. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua salvação, cura e libertação. No nome de Jesus, Pai. Libertação. Sara a nossa terra, Deus. Derrama do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos muito em breve cantar o hino da vitória neste canal, em todo lugar, em todo tempo, dizendo: grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor é sem limite e o seu perdão, no seu perdão, encontro paz. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Lembrem disso. Deus proverá. Deus proverá. Você já pensou que coisa boa? Quem proverá? O autor de nossas vidas. Ele proverá. Basta que você creia. Descanse o seu coração, irmão. Irmãzinha, descanse. Deus proverá. Amém? Amém. Receba. Amém.